Dicas de leitura com Luciano Abel. Oferecimento Livraria Júlio Verne. Bom dia, ouvintes. Chegamos para mais um Dicas de Leitura. Semana passada eu falei sobre Neil Gaiman, um escritor de contos sobrenaturais, livros sobrenaturais. Hoje eu vou puxar um outro autor nessa mesma linha que eu gosto muito, que é Carlos Ruiz Zafón. Mas eu quero falar especificamente da trilogia Cemitério dos Livros Esquecidos. Essa é uma trilogia muito peculiar, porque ele escreveu os 3 livros. Os livros, no caso, são A Sombra do Vento, Prisioneiro do Céu e O Jogo do Anjo. Ele escreveu de maneira que tu pode começar a história por qualquer um dos livros. E tu pode seguir a ordem que tu quiser. É muito maluco. Eu li A Sombra do Vento primeiro, e eu li A Sombra do Vento, Prisioneiro do Céu e O Jogo do Anjo. Eu não sei se é porque eu li nessa ordem que eu acho que essa é a melhor ordem para ler, porque tudo se encaixa perfeitamente se tu lê nessa ordem. Mas eu já vi pessoas falando que começaram pelo Prisioneiro do Céu e leram A Sombra do Vento e terminaram com O Jogo do Anjo e funcionou. E encaixou tudo muito bem. Então é realmente um exercício interessante, assim, porque realmente os 3 livros se autorreferenciam, os personagens são os mesmos, mas assim, parece um consenso assim, entre os leitores de que tu deve começar pela Sombra do Vento. O segundo e o terceiro livro não importa qual que vai ser, tu pode passar pro Jogo do Anjo e depois pro Prisioneiro do Céu, tu pode ir pro Prisioneiro do Céu e depois pro Jogo do Anjo, mas seria interessante começar pela Sombra do Vento, até porque foi o primeiro livro que ele lançou. E um lance interessante dessa trilogia é que ele já tinha avisado na época que ele lançou o último livro que haveria um 4º livro, ou seja, não seria uma trilogia. E este ano, a questão de poucas semanas, nós descobrimos que livro é esse, que é o recente lançamento Labirinto dos Espíritos. E eu não li esse ainda, então eu não vou falar dele aqui, então provavelmente voltarei a falar dele em um outro programa no futuro. Mas assim, eu recomendo, sabe? O Zafón, ele tem esse lance do sobrenatural, do suspense nos livros dele, tem sempre aquela coisa soturna, né? Tu tem outros livros muito bons dele, o Príncipe da Névoa, que tem outras histórias, Marina, mas ele tem esse toque do desconhecido, do estranho nos livros dele, que são bem interessantes. Então, tu tem aventura, tu tem suspense, tu tem comédia, tu tem romance. É um livro bem completo, assim, nesse sentido. Uma outra coisa que eu posso falar, que é importante falar sobre essa trilogia, é que tu pode começar, eu acredito, pelo Jogo do Anjo. É como eu disse, eu comecei pelo Sombra do Vento, e para mim parece que é melhor começar por ele. Mas o Jogo do Anjo, a história, apesar do livro ter sido escrito depois, a história se passa muito tempo antes. E tu tem ali os personagens, tanto do Sombra do Vento quanto do Prisioneiro do Céu, eles estão presentes nesse livro, o Jogo do Anjo, e tu começa a descobrir coisas que eles fizeram no passado, coisas que aconteceram com eles no passado, que tu não sabia quando tu leu os outros 2 livros. E isso é muito interessante. Eu imagino que tu lê esse livro antes, torna a leitura dos outros 2 também interessante, porque tu vai saber de coisas sobre aqueles personagens que estão sendo apresentados nos 2 livros, e aí tu diz, esse cara aqui foi o que fez aquilo. Então é interessante nesse sentido. Eu acredito, né, até porque o próprio autor falou isso inúmeras vezes, que tu realmente pode começar por qualquer ordem. E eu até faço esse convite aos ouvintes: leiam os livros, se combinem e cada um lê numa ordem diferente. Aí depois entrem aqui na nossa fanpage, na Livraria Júlio Verne, no post desse vídeo, e comentem: eu li nessa ordem aqui, e funcionou, ficou muito bom, é legal porque acontece isso, 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 e aí tu tem esse insight a respeito do personagem antes e tal. Eu quero ouvir a opinião de vocês, façam seus comentários, eu tô aguardando isso. E, como sempre, curtam a nossa página, deixem suas dicas e suas sugestões para próximos episódios, e nos vemos na próxima semana.
Dicas de Leitura voltará no próximo sábado, neste mesmo horário.